Fala galera guerreira, eu sou o professor Altemir do Vestibuler e eu estou aqui para falar com você sobre escolas literárias ou estilos de época. São sinônimos, tanto faz você usar a nomenclatura escola literária ou estilo de época. Mas o que é uma escola literária? Bom, em uma definição bem simples, uma escola literária ou estilo de época é um conjunto de características temáticas e estilísticas que predominam em um determinado momento histórico. Ou seja, nas obras produzidas neste período predominam os mesmos temas e as mesmas características de estilo. E estes períodos recebem nomes de acordo com estas características. Então, quando eu digo que uma obra pertence ao romantismo, eu estou falando de uma obra produzida na primeira metade do século XIX, onde predominam determinadas características temáticas e estilísticas que se convencionou chamar de românticas. Da mesma forma, nós temos o realismo, o barroco, o classicismo, o modernismo, o simbolismo, enfim, uma série de escolas literárias, chamadas também de estilos de época, porque apresentam características predominantes numa determinada época. Essas escolas literárias possuem uma cronologia, uma sequência temporal que segue o desenvolvimento da humanidade e os principais acontecimentos históricos. Então, na literatura de língua portuguesa, nós temos as primeiras escolas ainda no período medieval, lá no início da formação da nação portuguesa, e vem até os dias atuais, com a chamada literatura contemporânea, que já engloba a literatura brasileira e dos países africanos que falam a língua portuguesa. Colocando essas escolas num quadro geral, nós temos como primeira escola o trovadorismo. O trovadorismo inicia lá no século XII, quando Portugal estava se formando como nação, e termina esse quadro com a chamada literatura contemporânea, que é a literatura produzida nos dias atuais por autores ainda vivos. Observem que essas escolas também estão divididas em três eras históricas, a que nós chamamos de era medieval, era clássica e era moderna. Cada uma dessas eras tem um determinado conjunto de escolas ou estilos de época. Eu vou explicar direitinho essa divisão e o motivo dessa divisão. Mas antes, eu queria chamar a atenção para um detalhe. Existe uma outra classificação, que engloba essas escolas, que contempla apenas as escolas literárias brasileiras, apenas obras produzidas por autores brasileiros. Nesse caso, a divisão é diferente. São apenas dois períodos, o período colonial e o período nacional. Ou seja, a produção literária brasileira antes da independência, período colonial, e a produção literária brasileira após a independência, o chamado período nacional. Neste caso, a literatura começa com o quinhentismo, primeiros textos produzidos no Brasil a partir da sua descoberta, no início do século XVI. Lembrando que século XVI são os anos 500. Neste período, em Portugal, já estava acontecendo o Renascimento e predominava o estilo clássico. Mas no Brasil não havia ainda uma sociedade estruturada que pudesse reproduzir a arte renascentista seguindo o modelo clássico. A produção deste período no Brasil, o quinhentismo, era chamada de literatura de informação ou literatura de formação. Ou seja, tinha o objetivo de informar a corte portuguesa sobre a nova terra a ser colonizada ou tinha o objetivo de formar a cultura cristã nos nativos. Nesse período se inclui, por exemplo, a Carta de Pero Vaz de Caminha e os textos produzidos pelos jesuítas. A partir do século XVII, ou seja, os anos 600, as escolas que ocorrem no Brasil seguem praticamente o mesmo padrão das escolas de Portugal. Nós temos o barroco e o arcadismo, ainda no período colonial, e a partir do romantismo, que acontece após a independência do Brasil, nós temos as escolas que compõem o chamado período ou era nacional. Essa era nacional vem até a produção contemporânea atual, no início aqui do século XXI. Existem alguns vestibulares que limitam a cobrança apenas na literatura brasileira e aí costumam usar essa divisão ou essa nomenclatura.
Mas, de uma forma geral, os currículos escolares e dos vestibulares abordam toda a literatura de língua portuguesa. Nesse caso, vale esta divisão de 3 períodos: medieval, clássico e moderno. E você deve estar se perguntando o motivo desta divisão em 3 períodos. Então vamos lá. Literatura é uma forma de arte. Eu vou explicar isso direitinho na próxima aula, quando nós vamos conceituar e identificar um texto literário. A arte, por sua vez, nada mais é que a recriação artística da realidade observada pelo artista. Então, toda a produção artística, incluindo a literatura, traz marcas da realidade social, cultural, política, econômica e ideológica da época em que foi produzida. A compreensão de um texto literário passa necessariamente pelo contexto em que ele foi produzido. O contexto mais imediato é o que nós chamamos de escola literária ou estilo de época. E nós vamos estudar cada uma dessas escolas literárias ao longo das próximas aulas. Mas estas escolas também estão inseridas em um contexto mais amplo, mais longo. Assim, nós temos uma determinada ideologia, um sistema político e uma estrutura econômica que predominam ao longo de toda a Idade Média, por exemplo, e que caracterizam a chamada Era Medieval. As escolas desse período, ou seja, o trovadorismo e o humanismo, trazem as marcas desta realidade medieval. Depois, no início do século XVI, acontece o Renascimento, a retomada do pensamento, da ideologia e dos conceitos da antiguidade greco-latina. Dessa forma, uma nova visão de mundo se impõe, uma nova divisão política, uma nova realidade econômica. Tem-se então um novo período longo que no campo artístico ficou conhecido como Era Clássica e que vai perdurar até a ascensão da burguesia no final do século XVIII. Neste período clássico, nós temos 3 escolas literárias: classicismo, barroco e arcadismo. A partir da queda da monarquia e da ascensão da burguesia, nós passaremos a viver sob outro regime político, outra realidade econômica e outra ideologia de vida. A esse novo período, que perdura até os dias atuais, deu-se o nome de Era Moderna. A partir do romantismo, todas as escolas, até a literatura contemporânea, pertencem a este terceiro período, ou seja, pertencem à Era Moderna. Observe que cada um destes períodos é delimitado por um acontecimento que marca o início de uma nova realidade socioeconômica cultural. Assim, o Renascimento marca o fim da Era Medieval e o início da Era Clássica, e a Revolução Francesa marca o fim da Era Clássica e o início da Era Moderna. Como eu disse, as escolas trazem embutidas em si as marcas destes períodos. Como se organizava a sociedade, qual era a estrutura econômica, a divisão política, a ideologia dominante. Conhecer esta realidade dominante em cada período ou era ajuda muito a entender a arte literária aí produzida. Então, deixa eu resumir para vocês as principais características de cada período. Na era medieval predominava a ideologia teocêntrica, o chamado teocentrismo. Deus é o centro de tudo. A preocupação primordial das pessoas era com o lado espiritual, salvar a alma. A igreja reforçava a ideia de que a vida terrena era um período de penitência, de sofrimento, para purificar o espírito. O pensamento místico subjetivo predominava sobre o pensamento racional objetivo. A crença se sobrepunha à ciência. Esse é um dos motivos, embora não seja o único, do baixo desenvolvimento científico no período medieval. Em relação à economia e política, predominava o feudalismo. Havia o senhor feudal, que era o dono das terras e que reinava soberano, e havia os dependentes, os subalternos a esse senhor feudal, que eram os vassalos e servos. A terra era a principal fonte de riqueza e, consequentemente, de poder. Os senhores feudais eram poderosíssimos e deles, da concessão de suas terras, dependiam centenas
milhares de famílias. Essa relação de vassalagem feudal está muito presente nas cantigas de amor trovadorescas, onde o homem se declara vassalo da sua amada senhora. No início do século XVI, acontece o Renascimento, ou seja, a retomada do pensamento e da visão de mundo da antiguidade greco-latina. Uma nova ideologia passa a predominar, o antropocentrismo. No antropocentrismo, o homem é o centro de tudo. Nessa ideologia, valoriza-se mais a vida material, terrena. O pensamento científico passa a predominar. E impulsionado por este pensamento científico, surgem as grandes invenções, as grandes descobertas e as grandes transformações desse período. O comércio surge como a nova e principal fonte de riqueza, gerando uma crise no sistema feudal e o enfraquecimento dos seus senhores. Os reis unem-se à nova classe de comerciantes, a futura burguesia, e consolidam seu poder em monarquias absolutistas. Esta nova realidade cria um pensamento mais claro, mais objetivo e racional. Pensamento este que prima pelo equilíbrio e pela harmonia. Os reflexos desse pensamento se podem observar nitidamente nas produções do classicismo e do arcadismo. Por outro lado, o Renascimento provocou uma ruptura na Igreja Católica. Essa ruptura ficou conhecida como Reforma. A reação da Igreja Católica, condenando o pensamento renascentista e tentando impor novamente a ideologia teocêntrica, ficou conhecida como Contra-Reforma. Os efeitos da ação contra-reformista são nítidos na escola barroca. Depois, no final do século XVIII, nós teremos novas mudanças profundas na estrutura social. Trata-se da queda das monarquias absolutistas substituídas por regimes burgueses. O marco desta transformação é a Revolução Francesa. Os regimes totalitários são substituídos por governos escolhidos pelo povo. As classes sociais passam a ser divididas pelo poder econômico e não mais pela sua origem, pelo seu nascimento. O sentimento de liberdade individualista substitui a consciência clássica de coletividade universal. O romantismo, a primeira escola deste novo período, é a manifestação máxima da subjetividade burguesa que agora ditava as regras da vida social. O romantismo vai predominar na primeira metade do século XIX e representa o entusiasmo eufórico e fantasioso da esperança trazida pela Revolução Francesa. Já na segunda metade do século XIX vem a desilusão, com a constatação de que a maioria das promessas burguesas de justiça e igualdade não se concretizaram. Surge então o pensamento realista-naturalista, que é marcado pelo ceticismo pessimista, mas que ainda está dentro da estrutura socioeconômica e cultural do sistema burguês. O século XX, por sua vez, é marcado pelo modernismo, e o modernismo é marcado pela ruptura com o tradicional. Impulsionado pela guerra, pela urbanização e a industrialização, junto com revoluções do pensamento filosófico, o modernismo declara guerra ao acadêmico tradicional e elege a liberdade criativa como principal fonte de inspiração artística. Ao longo de todo o século XX, o conceito de modernidade vai se adequando às realidades de cada época, mas sem perder a sua essência de liberdade criativa e originalidade. Fazendo uma síntese final, então, você precisa saber que uma escola literária ou um estilo de época é composto por um conjunto de obras e autores que apresentam características semelhantes, tanto no aspecto temático quanto no aspecto estilístico. Estas escolas literárias, por sua vez, estão agrupadas em períodos maiores, que são chamados de eras, de acordo com aspectos socioculturais dominantes. Saber enquadrar estas escolas em suas respectivas eras é fundamental para compreender o sentido das obras que estas mesmas escolas estão apresentando.
Durante as próximas aulas, nós vamos apresentar cada uma dessas escolas com as suas respectivas características, os seus autores e as suas obras principais. Até a próxima aula!